Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e assistência espiritual à distância. Antes da nossa prece inicial, vamos acompanhar a leitura da página através da nossa irmã Caroline. Boa noite, a página de hoje é Soneto recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier em outubro de 1991. Natal sempre. Grande estrela no Oriente aparece. Jesus nasceu, diz o povo em surdina. Era a confirmação da palavra divina. Não existe em Belém quem não a reconhece. Maria ouve a canção entrando em prece. Outras vozes recordam cavatinas. Tudo esperança e paz, e Jesus cresce. Perdão, amor, são altas diretrizes nas quais abraça e ampara os pobres e infelizes, incluindo seus próprios detratores. Mas no sangue da cruz nobre e fecundo nascem novas cidades para o mundo, e o caminho do Mestre abre-se em flores. Maria Dolores. Agradecemos a Caroline pela leitura da página. Agora vamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai e a Jesus Mestre amado e dizer assim: Deus, Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia, Jesus, Divino amado Mestre, agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para mais um estudo e tratamento espiritual à distância. Rogamos, Senhor, que Tu possas abençoar a cada um de nós, irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, amigos, nossos familiares, aqueles, Senhor, que se encontram sintonizados conosco, encarnados e desencarnados. Rogamos o Teu amparo, Mestre amado, para todos os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, os que se encontram em hospitais, em seus lares ou em qualquer lugar. Rogamos ainda, Senhor, pelos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser amparados e socorridos por Ti, e aos familiares, amigos que aqui ficaram com a dor da saudade, possam ser consolados e confortados. Abençoe, Mestre amado, aos irmãos que se encontram nas ruas, sem teto, sem alimentos. Rogamos por todos os nossos irmãos que clamam por Ti, aqueles que se encontram aflitos, desesperançados, desconsolados. Rogamos, Senhor, pelo nosso planeta, nosso país, e aqueles países que se encontram em guerra, em conflito. Que a Tua paz e o Seu amor possam envolvê-los. Senhor Jesus, rogamos por toda a humanidade. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema Natal de Amor. E quem fará o estudo será nossa querida irmã Isilda Val. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, muita paz a todos.
Como disse a nossa irmã Lúcia, o nosso tema de hoje é Natal de Amor. E como estamos bastante próximos da data que convencionamos para comemorar o nascimento de Jesus, porque sabemos que essa muito provavelmente não é a verdadeira data do seu nascimento, nós vamos hoje trazer algumas informações que encontramos em algumas palestras e literaturas espíritas para que possamos compreender a grandiosidade deste ser que nos foi oferecido por Deus para nos ensinar o verdadeiro significado do amor. Então, desde o princípio da história do povo hebreu, quando a nação judaica ela saía do Egito sob o comando de Moisés e se assentava na Palestina, vários homens muito especiais, chamados de profetas, compareceram na história do povo judaico, estimulando as pessoas a uma vida correta, a obediência da lei de Moisés, a não se desvirtuarem, abraçando novas ideias religiosas, novos conceitos comportamentais, que eles fossem fiéis a tudo o que a lei de Moisés propunha. Então, esses profetas, além de alertarem o povo para uma vivência mais correta, mais próxima daquilo que a lei de Moisés propunha, eles também traziam notícias de que haveria, num certo momento, a vinda de um homem que seria especial. Esse homem era um homem que seria muito amado de Deus. Deus o amaria de maneira tão particular que Deus é que cuidaria dele. E no conceito judaico, quando você ama alguém, você coloca óleos nessa pessoa, você faz massagens nela. Então, em Israel, quando você diz que alguém é muito amado, é porque essa pessoa ela é ungida por alguém. Então, dizia-se que esse homem que viria seria tão especial que seria ungido pelo próprio Criador. Seria o próprio Deus que cuidaria dele, que deitaria óleos nele, que seria o seu abençoador. E em hebraico, passar ungüentos em alguém, ser ungido, chama-se Meshré, que depois com o tempo passou a se chamar Machia. E hoje nós chamamos de Messias. E é por isso que Jesus é chamado de Messias, porque é ungido pelo próprio Criador. A vinda de Jesus ao nosso planeta ela foi anunciada pelos profetas 1000 anos antes dele nascer, através das visões, dos sonhos, poesias, dos cânticos. Mas, curiosamente, 4 séculos antes do nascimento de Jesus, nenhum profeta mais apareceu. Os judeus ficaram durante 400 anos sem uma comunicação mediúnica. E aí as incertezas invadiam os corações daquele povo, que sofria vários processos de perseguição e sentiam-se aflitos e órfãos, já que não tinham nem ao menos as notícias dos profetas para poderem saber se o Messias já teria nascido ou se ainda nasceria. Então, no ano de 63 a.C., o Império Romano invade a Palestina numa dominação violenta, escravizando, torturando, tomando propriedades, levando muita dor e sofrimento às suas vítimas. E a maioria dos israelitas esperava a vinda do seu Messias para que fossem libertados. Mas eles esperavam que fosse um poderoso líder militar, um guerreiro, um lutador, talvez como Alexandre o Grande, que os libertaria do domínio romano e de Herodes. Por outro lado, eles esperavam que o seu Salvador viesse logo e lhes desse uma prosperidade e uma riqueza jamais vistas, deixando de ser uma nação escravizada para uma nação escravizadora, em revanche contra todos aqueles outros povos que a afligiram.
Então não era um anseio justo e nobre para a conquista da liberdade, mas uma ambição de vingança. A Judéia nesse tempo era todo um deserto de sentimentos, onde a vaidade e a prepotência, a usurpação e o desmando instalaram suas tendas. E foi exatamente neste lugar, assinalado pelos açoites do sofrimento, que nasceu Jesus. E contam os evangelhos que ele teria nascido num local extremamente simples, que ao contrário do que se poderia imaginar, porque era esperado como um rei, Jesus nasce num local super singelo, num estábulo em Belém, porque naquela noite não haviam vagas nos hotéis para poder abrigar Maria e José. Então eles se acomodam numa estrebaria e usam o coxo dos animais, que também é conhecido como manjedoura, para poder acolher o seu filho. As escrituras elas dizem que os pastores estavam nos campos e vieram para adorar o menino. E aqui nós chamamos a atenção para a data que nós convencionamos como sendo o nascimento de Jesus. Não é possível que Jesus tenha nascido em dezembro, porque o clima em Belém ele costuma ser frio e chuvoso de novembro a março. No inverno pode até nevar nessa região. Então, nessa época do ano, os pastores eles não estariam vivendo ao ar livre, vigiando seus rebanhos nos campos à noite, como nos mostra o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 8. Belém ela fica a cerca de 780 metros de altitude, numa região montanhosa da Judéia. Então é mais provável que o nascimento de Jesus tenha ocorrido na primavera, que ocorre entre os meses de março, abril e maio, e quando o pastoreio à noite é mais comum também. Então, os pastores, eles chegaram, viram que o menino havia nascido e depois que foram embora houve a notícia, dos magos que vieram do Oriente para saudar o menino. Mas os evangelhos eles também contam que antes da visita ao menino, que Herodes recebeu a visita dos magos. E aqui é importante também destacarmos que quando a nossa tradição chama os magos de reis, quando nós consultamos no evangelho original, não encontramos a palavra reis, apenas que vieram magos do Oriente. Mas eles eram magos diferenciados e na falta de uma palavra na época para poder designá-los com essa autoridade, eles foram chamados de magos. Mas se nós fôssemos atualizar para uma palavra que o Espiritismo propõe, eles seriam chamados de médiuns. Então vieram médiuns do Oriente. Só que esses médiuns, eles eram considerados grandes médiuns. E talvez por isso tenha se convencionado que eram os reis dos médiuns, os reis magos. Então os magos eles foram lá, até Herodes, para saber se ele sabia onde estava o menino que nasceu, que seria o esperado Messias, o rei de Israel. Aí Herodes, vendo nisso uma ameaça ao seu poder, diz aos magos que também gostaria de adorar o menino e pede para que eles o avisassem depois que eles o encontrassem. Só que o objetivo dele não era bem o de adorar o menino, era completamente outro. E a história oficial diz que Herodes ele teve 6 filhos. E um dia ele desconfiou que a mulher dele, Mariana, e 2 de seus filhos estavam conspirando para tomar dele o trono, o que levou Herodes a matar os 3. Então, se ele mata os próprios filhos, o que ele não faria, com outro que quisesse tomar o seu trono? Então, os magos, eles vão até o menino e quando voltam, tem um sonho em que um anjo, que na verdade é um espírito que aparece para eles, e lhes diz para irem por outro caminho,
para não irem até Herodes, pois Herodes tinha o interesse de matar a criança. Então Herodes, enlouquecido, né, por ter sido traído pelos magos, ele decide realizar a famosa matança dos inocentes, onde todas as crianças abaixo de 2 anos da cidade de Belém e arredores deveriam ser mortas. Mas José, ele tem um sonho e sai com a criança para o Egito, até que Herodes desencarna pouco tempo depois. E aí ele volta com a criança do Egito para Nazaré. Então, meus irmãos, essas são as circunstâncias do nascimento de Jesus, como estão relatadas nos evangelhos, né? E somente a título de curiosidade, né? Porque, na verdade, a data do nascimento de Jesus não é o mais importante, né? Mas sim a mensagem deixada pelo Cristo, como o Evangelho segundo o Espiritismo bem nos mostra na sua introdução, né? A data do dia 25 ela foi estabelecida porque o paganismo possuía uma data bem mais antiga que o próprio nascimento de Jesus, e era uma festa chamada Natalis Invicti Solis, que significa Nascimento do Sol Invencível, que era uma festa que se fazia porque naquela época do ano, de acordo com a posição que o Sol se forma, a noite é um momento mais longo do que o dia. É a noite mais longa do ano e por esse motivo as pessoas elas passam muito tempo no escuro e depois de muitas horas de escuridão o sol nasce de novo. Então eles celebravam o nascimento do sol nessa data, porque era o sol que vencia a escuridão da noite e então surgia. Como o paganismo já tinha essa festa antiga, ela foi aproveitada para poder representar o nascimento do sol invencível, que seria Jesus. E Jesus, então, na condição de sol invencível, vencia a escuridão da humanidade e nascia como o sol que não morreria mais. Nesse paralelo, então, decidiu-se trazer o nascimento de Jesus para o período que já era celebrado no paganismo como uma forma de destacar esse processo do surgimento de Jesus no mundo, comparado com aquilo com que se tinha de crenças anteriores. Jesus, então, ele nasce com a missão de libertar o indivíduo de si mesmo, da inferioridade que lhe predomina no caráter e nos sentimentos, sendo a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua infinita bondade. A obra redentora de Jesus, ela só vai ter início e eficácia quando ela for individualizada. Enquanto nós a considerarmos uma obra difusa e esparsa, né, que abrange a generalidade dos homens, nada vai representar de positivo e concreto em nossas vidas. Algumas pessoas acreditam que Jesus veio para redimir os nossos erros, que sofreu na cruz para nos salvar a todos, quando na realidade Jesus veio nos ensinar a redenção, ser o exemplo vivo de amor ao próximo através do amor incondicional, mostrando-nos que cada um deve carregar a sua cruz e segui-lo. Então, ver em Jesus o Redentor do gênero humano e encará-lo como o meu Redentor pessoal são coisas diferentes. A redenção, que é a obra de educação, ela tem que partir da parte para o todo, do indivíduo para a coletividade e não da coletividade para o indivíduo. A transformação social será a soma das transformações pessoais. Por isso é necessário que individualizemos o Natal, tomando cada um aquele acontecimento em sentido particular e restrito. O indivíduo independe da sociedade nessa questão. Ele deve agir por si e para si, porque dessa maneira estará contribuindo praticamente para o bem geral e coletivo.
O nosso momento é tão somente nosso, pois se acha revestido de cunho personalíssimo. Só assim se avança e se evolui de fato, dando com o exemplo impulso certo e seguro no progresso de todos. Não convém perdermos tempo, uma vez que não dependemos senão de nós próprios. O espírito encarnado neste orbe não se desenvolverá a esmo e à mercê do acaso, mas segundo o influxo das energias próprias orientadas e dirigidas por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nasceu há mais de 20 séculos, mas o seu natalício, com tudo que ele se relaciona, reveste-se de perpetuidade. O Natal do Divino Enviado é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de sempre. Os que ainda não sentiram em seu interior a influência do Espírito do Cristo ignoram em realidade que ele nasceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegamos a entendê-lo, assimilando em espírito e verdade o seu verbo incomparável. Nem sempre essa caminhada é fácil, esse despertar, ele é fácil. Mas Jesus nos convida, através dos seus ensinamentos, a batermos, buscarmos e pedirmos, que seremos sempre atendidos em nossas necessidades, mas que tenhamos paciência e humildade para sabermos identificar a sua resposta à nossa súplica. E para ilustrarmos bem esse ensinamento, nós vamos contar uma história do livro Pontos e Contos, psicografada por Chico Xavier, pelo irmão X, chamada As Três Orações. E diz assim: instado pela Assembleia de Amigos a falar sobre a resposta do Criador às preces das criaturas, respondeu o velho Simão Abileno, instrutor cristão, considerado no plano espiritual por mestres do apólogo e da síntese. Repetirei para vocês, a nosso modo, antiga lenda que corre no mundo dos contos populares de numerosos países. Em grandes bosques da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus lhe concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do barco que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre, nos domínios desse potentado, para indicar o caminho do céu. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o Todo Misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia às petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda, e a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores amigas
conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhe impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou comovido, e depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte e em qualquer tempo as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos neste Natal permitir que Jesus nasça e renasça em nossas almas, para que Ele siga conosco por todos os dias de nossas vidas e nos momentos mais difíceis possamos nos utilizar desse recurso precioso que é a oração para nos fortalecer e seguirmos adiante. Muita paz a todos, um Feliz Natal e um ano novo cheio de boas realizações com Jesus em nossas vidas. Agradecemos a nossa irmã Zilda Val pelas reflexões que ela nos trouxe nessa noite. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre amado, pelo amparo recebido. Que esses dias que antecedem a comemoração do Teu nascimento, que possamos refletir no real sentido do Natal, que a Sua luz irradie nesse momento e que iremos passar para a assistência espiritual à distância, que possamos unir os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais e ao nosso mentor de nossa casa, Isaac Lima, ouvindo a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.